Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos começar daqui a pouquinho a nossa meditação dessa segunda-feira. Oi, oi, Mariângela, oi, Isabela, oi pessoal. Então, vamos começar essa meditação de hoje, em que temos um céu que o Sérgio vai conversar conosco a respeito dele, auspicioso. E vamos também, quero lembrar, nós ainda temos, acho que uma vaga no nosso retiro que vai acontecer em outubro. E, e aí, enfim, quem ainda tiver interesse, tem um espaço para poder entrar. Espera aí um pouquinho que eu vou fazer o Sérgio entrar, tá? E, um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui. Eu acho que ele vai estar chegando, já vai. Oi, 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 oi. Tudo bom? tudo bem? Tudo. Tudo bom. Então, O que é que você estava falando aí? estava falando que a gente tem uma vaga ainda no retiro, acho que é uma, não tenho nem certeza, é isso mesmo? Eu acho que é uma, sim, uma vaga só. Então, e E se alguém ainda tiver. tem pessoas deixando o nome da lista de espera também, caso haja alguma desistência, porque essa vaga, se não me engano, é Para homem. para um homem, né? Para um homem, pois é. Eu acho que é também, eu também não tenho muita certeza disso. Eu acho que é isso, sim. Sim, mas aí qualquer coisa é ligar lá para Rosa, né? Ou para Regina. Aí eu nunca sei telefone de de ninguém, se você quiser falar. Então, é no WhatsApp da Rosa, DDD 21 985058500. Isso, WhatsApp. isso. E eu acho que era só isso, assim, em termos de avisos e tal, eu acho que era só esse para essa semana. Então, vamos nós. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E também quem quiser participar dos grupos gratuitos da Terra de Rodada, ou tornar-se presente, também entrar em contato com a Rosa Valgode no DDD 21 98505 8500, isso no WhatsApp. É um trabalho gratuito via WhatsApp. Hoje eu divulguei, assim, agora há pouco tempo divulguei esse nosso encontro nos grupos do Tornar-se Presente, chamando que teríamos uma meditação especial. Isso. E eu falei que vocês verão por que é especial. O céu, eu queria falar hoje, na verdade, eu vou tentar ser econômico, porque esse céu convida a gente a se estender. Então, antes de falar do tema e do comentário, até mesmo o tema e o comentário são diferentes do que o normal, porque foram feitas duas invocações. Se vocês entrarem depois nos grupos do Tornar-se Presente, vão encontrar esses dois textos, tanto como tema como comentário, que vocês podem anotar ou imprimir, porque são duas invocações importantíssimas e que contemplam esse céu de hoje. O céu de hoje é o seguinte: temos um céu raro, uma estrela de Davi no céu, que eu vou explicar em breve, uma grande cruz e um retângulo místico, ou chamada Carta da Alma. Ou seja, essa estrela de Davi comporta dois grandes trígonos em fogo e ar, essa grande cruz feita em signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Peixes e Sagitário, e a carta da alma, ou seja, esse retângulo místico, envolve Plutão em Aquário, Marte em Libra, Mercúrio em Leão, Saturno e Netuno em Áries. Eu vou dar uma olhadinha agora no mapa do céu.
talvez até eu tente colocar nos grupos do Tornar-se Presente a imagem desse céu para vocês darem uma olhada, que tem um triângulo para cima, um triângulo para baixo, que é a estrela de Davi, né? Essa estrela de Davi fala dos trígonos de Plutão, Marte e Urano em Ar, e também de Saturno, Netuno, meio de céu em Sagitário e Mercúrio em Leão. Né? Esse é um céu muito auspicioso do ponto de vista da potência entre a união entre o masculino e o feminino. Né? Essas duas pirâmides, esses dois grandes trígonos, um aponta para o céu, o outro aponta para a terra, e isso significa um momento, agora, enquanto a gente está juntos conversando, a gente está sob a influência de energias extremamente potentes. Lembrando que o céu astrológico, ele não tem apenas a duração do momento em que a gente se encontra. É como se a cada instante, a cada segundo, a cada mudança de um planeta, da mudança de um ângulo de uma lua, a gente encontra, é como se fosse jogando uma pedrinha no lago. São novas vibrações, sempre acontecendo novas vibrações. Só que, dependendo das vibrações, elas não têm o mesmo valor, a mesma potência, né? Então, imagina um grande lago, a gente joga uma pedrinha pequena, depois, um segundo depois depois uma outra, vão formando ondas, essas ondas que vão fazer ondas de influência, na verdade, dentro da gente. E esse céu não é uma pedrinha, esse céu é como se fosse um enorme diamante que é jogado no lago, promovendo ondas e que reverberam, hoje, amanhã, depois, dependendo da nossa antena estar mais limpa, essa reverberação pode durar dias ou meses, entendeu? E para muitas pessoas que estão mais desligadas, às vezes dura aquela noite, um dia, ou a pessoa nem faz contato. Tá? É muito importante a gente sempre limpar os nossos receptores. Quando a gente faz uma meditação ou algum detox, alguma dieta, é sempre, pelo menos inconscientemente, no anseio de fazer uma limpeza nos nossos receptores. São as nossas antenas que fazem com que a gente consiga dar alguns downloads, sabe? Porque às vezes a gente pensa que aprende as coisas nos livros e aprende muita coisa nos livros e tudo mais, mas a gente também aprende, na verdade a gente deveria aprender a maioria dos conhecimentos, dos ensinamentos, vindo nos downloads, que a gente poderia chamar também de intuição, de inspiração, que vem do alto. Então esse céu é um céu muito forte. Temos também uma grande cruz. A grande cruz, ela é marcada por 4 quadraturas e 2 oposições. É um aspecto bem difícil, por que não dizer um dos mais difíceis que existe. Se o grande trígono fala de fluidez, de potência, de bem-aventurança, de auspiciosidades, de generosidades, vocês vão ver o tema do calendário da luz, como é bastante sincrônico, né, como sempre, com esse céu. Agora, a grande cruz, de 4 quadraturas e 2 oposições, é aquela cruz que a gente carrega, que é a cruz encarnacional, a dificuldade de lidar da relação entre matéria e espírito, entre razão e emoção, entre masculino e feminino, entre céu e terra, entre luz e sombra. A gente fala isso e de uma maneira filosófica, psicológica, e é tudo muito bonito, mas no dia a dia a história é outra. É a gente poder fazer uma harmonia, né? E por que é a grande cruz, né? São 4 quadraturas e 2 oposições. Quadraturas e oposições falam de situações conflituosas, que via de regra a gente não lida muito bem. Então essas quadraturas, elas estão sendo marcadas, o Urano quadra com o ascendente com o meio do céu quadra com o Sol quadra com Urano. Né? E aí temos também 2 oposições, Urano oposição meio do céu e o ascendente oposição Sol. Tá? Então, temos aí 2 forças muito contrastantes, que é o grande trígono, juntamente com essa grande cruz, né? Essa cruz que a gente carrega. E ainda tem um terceiro aspecto, que é o retângulo místico, que eu gosto de chamar
a carta da alma, e quando a gente olha no mapa, a gente vê um envelope. A gente vê literalmente um envelope, que são 2 trígonos e 2 sextis, e ainda tem 2 oposições. Isso tudo junto, eu quero que vocês entendam que isso tudo junto num céu, agora nesse momento que a gente está conversando, esse céu foi feito para as 18 horas, sinal de que a gente está recebendo algumas informações, algumas bênçãos, como a gente costuma falar, agridoces também, né? E esse retângulo místico, essa carta da alma, é formado pelo sextil de Saturno-Netuno com Plutão, o trígono de Plutão com Marte, o Marte com um sextil com Mercúrio, né, e o Mercúrio em trígono com Saturno-Netuno. Ainda tem 2 oposições, que é Saturno-Netuno oposição Marte e Plutão oposição Mercúrio. Estou falando astrologuês, muita gente que está aqui não entende, não precisa entender, você só tem que entender uma coisa, que tem 3 configurações simultâneas, é isso que vocês precisam entender. Existem 3 configurações simultâneas. Um grande trígono, uma grande cruz, né, e o retângulo místico ou a carta da alma, que significa um céu de muitas informações sobre o nosso processo evolutivo, sobre como lidar conosco e com a realidade à nossa volta. Lembrando que a gente está acostumado com informações bem decodificadas, né, não só nas redes sociais, como também nos livros, nas conversas. Assim como num sonho, o céu ele não fala, ele não é tati-bitati. O sonho, quando a gente dorme, o sonho ele vem através de imagens e metáforas e que a gente às vezes procura tentar decifrar, correndo riscos de interpretar bem erroneamente, né? E o céu também, né? A gente não precisa estudar astrologia. Quem sabe através da nossa meditação de hoje a gente possa sentir algumas coisas diferenciadas. E até eu convido quem sentir ao longo da meditação que Lígia vai conduzir alguma experiência um pouco diferenciada, que eu compartilhe nos grupos do Tornar-se Presente, porque hoje, em especial, nós estamos num céu diferente. E tão diferente que até o tema da semana ele veio de uma forma também diferente, em forma de 2 invocações. Eu vou ler o tema da semana, que é o seguinte. Isso tudo extraído desse céu que eu acabei de colocar e não me detive tanto no céu, porque não é o nosso tema aqui agora. O nosso tema mais é a meditação. Eu saúdo e agradeço os meus ancestrais por tudo que de certo ou errado fizeram na tentativa de se tornarem pessoas melhores e deixarem um legado de seus humanos empenhos. Eu vou fazer diferente dessa vez, eu não vou explicar, eu vou ler com muita calma para vocês sentirem, e porque as invocações não são muito claras, muito objetivas. Sugiro que vocês possam fazê-las ao longo dos dias, tá? Então o tema da semana. Eu saúdo e agradeço os meus ancestrais por tudo que de certo ou errado fizeram na tentativa de se tornarem pessoas melhores e deixarem um legado de seus humanos empenhos. E eu vou repetir mais uma vez. Eu saúdo e agradeço os meus ancestrais por tudo que, de certo ou errado, fizeram na tentativa de se tornarem pessoas melhores e deixarem um legado de seus humanos empenhos. Comentário rápido que aqui vocês reparem de certo ou errado, né? Nessa tentativa de se tornar pessoas melhores e deixarem um legado para nós, que estamos aqui graças a eles. E o comentário não é um comentário. O comentário é uma segunda invocação que eu também vou ler com calma 3 vezes antes de passar para o calendário da luz. O comentário diz assim: eu reconheço e ativo a consciência que é em mim.
Eu reconheço todo o amor que sou e que, expresso ou não, subjaz a todos os meus gestos no mundo. Eu reconheço e ativo a consciência que é em mim. Eu reconheço todo o amor que sou e que, expresso ou não, subjaz a todos os meus gestos no mundo. Eu reconheço e ativo a consciência que é em mim. Eu reconheço todo o amor que sou e que, expresso ou não, subjaz a todos os meus gestos no mundo. Mais uma vez sugiro que vocês possam copiar e, na medida da convocação da alma de vocês, que vocês possam fazer essas invocações. Eu diria que hoje, em especial, né, e essa semana como um todo, né, tenham uma relação um pouco diferenciada com esse céu, que esse é um céu realmente diferenciado. A gente não tem com frequência uma estrela de Davi, uma grande cruz e um retângulo místico ao mesmo tempo. E aí a gente tem o calendário da luz, que é o calendário criado pela Terra de Urdá, para tentar fazer com que a gente se alinhe verdadeiramente com a energia da luz ao longo dos dias, e Montanha sobre Fogo. Olha o título, olha o nome do hexagrama. Graciosidade. Beleza. Uma pessoa se encontra envolvida pela beleza e inebriada pelo esplendor. Mas cuidado, para não se acomodar naquilo que inebria. Constância e perseverança trazem boa fortuna. Lembro mais uma vez que o calendário da luz, a gente não fica procurando um hexagrama que fique afinado com o tema. Não, a gente faz o tema primeiro, quem sugere o tema é o céu astrológico e depois a gente tem uma mandala dos movimentos da luz ao longo dos anos, ao longo do ano, baseado nos 64 hexagramas do I Ching. E aí vem essa informação. Montanha sobre Fogo, graciosidade, beleza. Uma pessoa se encontra envolvida pela beleza e inebriada pelo esplendor. Inebriada pelo esplendor. Beleza, inebriada, esplendor. Mas cuidado para não se acomodar naquilo que inebria. Constância e perseverança trazem boa fortuna. O I Ching, ele sempre nos adverte que constância e perseverança são muito importantes, são fundamentais, são necessários, no caso aqui, para a gente não ficar alienado no esplendor, alienado, estar inebriado com alguma beleza, né? Então, eu deveria falar 1h30 sobre esse céu, mas não devo fazê-lo e espero que pelo menos a minha fala tenha suscitado algumas curiosidades de pesquisa, que vocês possam usar esses dois, tanto o tema quanto o comentário, como duas invocações, repitam cada uma delas 3 vezes, ou quem sabe 7 vezes, tão logo o coração solicite, peça, tá? E eu passo a bola para a Lígia, usando as minhas últimas palavras aqui, é que a gente está, nesse momento, desse encontro, sob um céu muito singular, muito diferenciado. Isso é como se fosse o mapa astral dessa criança nascida hoje às 18 horas. Que ela pode ter 24 horas de vida, pode ter uma semana de vida, ou pode ter muitos meses de vida, dependendo dos nossos receptores cósmicos. Tá? As meditações, dentre várias perspectivas, uma delas é tentar limpar os nossos receptores cósmicos para a gente poder sentir esse céu, não intelectualmente, mas através, inclusive, dos eventos que ocorrem dentro da gente e fora da gente.
e aí eu passo a palavra para a Lígia e me sinto privilegiado por ter cabido a mim falar sobre esse céu. Então, e falou belamente. Eu acho que eu queria sugerir uma coisa. Mais tarde, porque eu tenho atendimento e você também, depois da meditação, mas ainda hoje, porque isso vai reverberar pela semana toda, a gente fazer uma coisa que a gente não faz, publicar aqui no Instagram mesmo, uma foto do céu de hoje e o texto do nosso trabalho da semana, o nosso tema, com todo esse texto. Porque eu acho que para quem depois quiser consultar, que não seja do Tornar-se Presente, mas outras pessoas, né, acessam o nosso Instagram e de repente isso possa reverberar mais ainda por aí. E também, quem quiser compartilhar com outras pessoas, também vai estar com a foto, colocar aqui no Instagram também, sabe, homem? E depois, assim, em função do calendário da luz, eu queria relembrar que a maior beleza que tem é aquela que nasce de quando a gente expressa quem a gente é cada vez mais. Não tem boniteza maior que essa, beleza nem elegância maior do que essa. Então, e aí a gente não cai né, se isso estiver acontecendo, a gente não cai na dificuldade do ego tomar conta. E aí tudo está se cumprindo, né? E aproveitando um parênteses, é o seguinte, a gente que lida com símbolos, a gente não deixa escapar quase nada, né? Passa pela rede do simbólico. Hoje, aqui no sítio, nasceram 9 patinhos. Então, fico com a pergunta, qual é a relação entre 9 patinhos, que inclusive tem a ver com fertilidade, com esse céu maravilhoso e com esse calendário falando graciosidade e beleza? Então, eu queria ter Bom, esse registro. e aqui dentro do meu consultório apareceu outra gata de olho azul. Eu estou até agora aqui, isso aqui tá Ao